Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da semana Construindo uma Agência de Marketing Lucrativa. Espero que você esteja contente, espero que você esteja feliz em estar participando desta semana e espero também que você já esteja colocando em prática os ensinamentos que foram passados na primeira aula. Para você que está caindo de paraquedas aqui, nós estamos na segunda aula, nós fizemos a primeira aula anteriormente e na primeira aula nós falamos sobre oportunidades, as oportunidades do mercado de agências de marketing digital, o momento que nós estamos vivendo no Brasil e também alguns ensinamentos iniciais, ensinamentos mais básicos para vocês terem uma iniciação de agência de marketing de forma estruturada e de forma saudável, com o objetivo sempre de vocês obterem mais lucratividade. Neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa que eu considero um dos principais ativos dentro das agências de marketing digital, que é o quê? Vendas, processos e pessoas. Bom, se você que está aí do outro lado tem o desejo, tem o interesse de crescer o seu negócio, para ser mais específico, né? Crescer a sua agência de marketing digital, você é uma agência, ou você é um designer, jornalista, publicitário, ou um aspirante no empreendedorismo, quer empreender online, quer empreender utilizando estratégias de marketing digital, quer prestar serviços de marketing digital, você tem que saber que você vai passar por esses 3 passos, que são vendas, pessoas e processos. Bom, pessoal, diante dos meus ensinamentos, diante do que eu já aprendi, do que eu quero ensinar para vocês, grande parte disso que eu estou passando é o que eu vivo no meu dia a dia. É o que eu vivo constantemente aqui dentro da agência, fazendo meus colaboradores evoluírem, eu, enquanto profissional, evoluindo dia após dia. E dentro disso, esses ensinamentos eu quero passar para vocês de forma com que vocês consigam, tá? Consigam pegar isso daí e estruturar dentro das necessidades que vocês têm hoje, porque se nós pegarmos hoje 100 agências, as 100 agências vão funcionar de formas diferentes, não existe uma receita do bolo. Porém, você pode pegar algumas dicas, algumas chaves que eu vou disponibilizando aqui no decorrer dos vídeos para que você consiga estruturar a sua agência e, de fato, vocês terem uma maior assertividade na jornada empreendedora aí de vocês. Bom, para a gente começar, no primeiro vídeo eu falei que isso daqui seria um bate-papo, né? E por que um bate-papo? Porque na realidade eu espero que vocês façam perguntas aqui para mim também. Aqui embaixo eu vou deixar o campo aqui para vocês perguntarem, de repente se surgiu alguma dúvida, de repente alguma coisa que talvez eu não tenha falado aqui e você falou, poxa, eu fiquei com uma dúvida em tal coisa, como que funciona na Laço Digital, como que o William aplica isso, qual que é a visão do William referente a essa questão. Eu vou estar disposto, pessoal, a estar respondendo as suas dúvidas. Se caso eu, diante do meu dia a dia corrido, né, eu não conseguir, eu vou deixar uma pessoa aqui dentro da agência, exclusiva também para estar acompanhando esse bate-papo, na realidade, essas perguntas que vocês irão fazer, para que vocês possam aí de fato colocar, implementar no dia a dia de vocês e fazer a agência de vocês decolarem aí, que esse é o nosso principal objetivo. E agora indo aqui para o conteúdo mesmo, né, a gente falar, vamos falar de negócios, vamos falar de estruturação, vamos falar de como a gente vai fazer a nossa agência decolar. A primeira coisa para algo decolar, o motor principal de uma agência ou de um profissional, e eu vou dizer assim, de qualquer negócio, gente, é as vendas. E isso é uma coisa dentro das agências que algumas vezes são feitas pelo proprietário, são feitas pelo sócio, são feitas pelo CEO, são feitas pelo fundador, cofundador, enfim. Feito geralmente, inicialmente, pelas pessoas que montaram aquilo ali. Por quê? A venda ela é muito pautada em cima
do conhecimento, né? Então, por exemplo, eu particularmente, quando eu iniciei a minha agência de marketing, eu somente que fazia as vendas. E eu tinha uma preocupação muito grande nas vendas. Por quê? De repente eu vendesse algo que eu não pudesse entregar. Cara, imagina só, né? A expectativa do cliente lá na ponta e você não consegue entregar aquilo que você está vendendo. Um outro caso também é o alinhamento de expectativa. Né? Algumas vezes o cliente ele tem uma expectativa muito grande na sua entrega. E aí quando você vai vender, você promete o mundo inteiro para aquele cliente. E posteriormente você acaba não conseguindo entregar. E isso se torna muito ruim para a reputação da sua agência e também para a sua própria reputação enquanto funcionário, enquanto gestor, enquanto dono do seu negócio, enquanto profissional. Então, uma coisa que eu sempre tive muito medo e muita preocupação e assim, uma atenção especial foi para a questão das vendas. Né? Hoje eu tenho um time comercial dentro da Laço Digital, então eu procuro, quando vem algum desalinhamento, eu percebo que tem algum desalinhamento de venda com a nossa equipe aqui, por exemplo, ou seja, o vendedor ele vendeu, o cliente entrou, foi passado o bastão, entrou para os nossos projetos aqui, e aí eu percebo que o cliente está pedindo algo a mais. Eu já alinho isso com o meu comercial, falo, como que foi o discurso seu lá? O que você falou para esse cliente? O que você vendeu para esse cliente? Porque isso é uma preocupação muito grande, da gente vender algo e não conseguir entregar. Então esse seria o primeiro passo dentro da venda. E uma coisa talvez muito importante e talvez seja a chave das vendas é o como você vai iniciar o seu processo comercial na sua agência. Você que é um freela ou você que tem já agência, que já está começando, às vezes tem um colaborador ou outro ali já trabalhando com você ou já está um pouco mais estruturado, você sabe qual é o passo a passo para você começar a vender hoje? Ou você vai fazer prospecção ativa, você vai fazer prospecção passiva, como que você vai fazer para ter os seus primeiros clientes ou ter mais clientes para aumentar o seu faturamento, aumentar a sua lucratividade? Você sabe qual é esse caminho? Pois é, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas às vezes me mandam mensagens, alunos do treinamento Agência de Alta Performance, me falam assim, William, qual que é o caminho que eu posso seguir? Como que eu posso fazer? Eu estou pensando em escolher 3, 4, 5 empresas que eu vejo que tem uma necessidade de ter um marketing digital e eu pego essas empresas e vou até elas, ofereço o meu serviço. E aí, gente, eu quero trazer algo para vocês que existem vários tipos de agências e vários tipos de prospecção diferentes. Tem agências que fazem prospecção A, outras fazem B, outras fazem C. Eu vou falar a que eu tenho conhecimento e a que eu pratico e a que fez eu crescer até hoje aqui, que fez eu estruturar a minha agência, que fez as minhas coisas aqui darem certo. No início eu fiz prospecção ativa. Para quem não sabe o que é prospecção ativa, é aquela prospecção que você coloca a mochilinha nas costas e vai de pé a pé, né? Vai batendo palma nos lugares e falando assim, olha, eu trabalho com marketing digital e eu queria oferecer para você. E também existe aquela prospecção ativa, que é aquela que você vai através de um telefone, você vai procurando as empresas, pega o telefone e fala, olha, eu enxerguei aqui que você pode ter um potencial no marketing digital, o que você acha de conhecer um pouquinho? Você tem 10 minutos aí pra gente conversar? Isso se chama prospecção ativa, ou seja, você vai até a pessoa e você tenta levantar o desejo, o interesse daquela pessoa em contratar o seu serviço de marketing. Isso é prospecção ativa. Hoje na agência eu não pratico prospecção ativa. Por que eu não pratico prospecção ativa hoje? Decorrente que quando a gente faz uma abordagem em uma empresa, em um gestor, em um CEO, em um fundador, grande parte das vezes ele está muito ocupado, tem um monte de coisa para fazer e você vai estar oferecendo algo para uma pessoa que talvez ela não tenha visto sentido em estar comprando, utilizando o seu serviço. E diante disso, a taxa de rejeição, ela se torna muito grande. Por quê? E você acaba desanimando. Por quê? Porque a pessoa não está interessada em comprar o seu produto ou serviço. Talvez ela precise do seu produto ou serviço, só que ainda não deu aquele estalo na qual ela fala assim, poxa,
eu preciso comprar desta empresa, eu preciso de um serviço de marketing digital. Só um minutinho. Diante disso, pessoal, uma das práticas mais comuns assim do mercado é esse tipo de prospecção ativa, é esse tipo de abordagem sem a pessoa ter o interesse. Hoje na agência eu não faço esse tipo de abordagem, porque eu entendo que, por exemplo, se eu venho com um remédio aqui para gripe, ofereço esse remédio para você para gripe, mas você talvez tenha gripe, mas você não identificou que você está com gripe. Você vai querer comprar esse remédio de mim? Não, certamente não. Por quê? Porque você não identificou o problema ainda. Então, grande parte das vezes na prospecção ativa, a pessoa ela não identificou que ela tem um problema. Você identificou que ela tem um gargalo lá de marketing, que se ela fazer um trabalho bem estruturado de marketing, ela pode melhorar o faturamento, ela ganhar dinheiro e você também ganhar dinheiro com ela. Porém, a empresa em si, o profissional, o gestor, ele não sabe disso. E aí você vai estar oferecendo um remédio para uma pessoa que não está doente. E automaticamente essa pessoa não vai comprar. E aí eu digo mais, pessoal, uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente fala de prospecção ativa, grande parte das vezes a gente não utiliza o marketing digital para fazer esse tipo de prospecção ativa. A gente utiliza o Google ali para fazer uma pesquisa de empresas, algumas coisas relacionadas a isso. Mas a essência do nosso negócio, que é o marketing digital, que é o que nós estamos vendendo, nós não estamos praticando, nós não estamos fazendo. Então aqui dentro da agência, nós aqui enquanto profissionais, o meu time aqui de especialistas que fazem as campanhas da Laço Digital mesmo e o meu comercial mesmo, está tudo muito alinhado para nós e nós trabalhamos com a prospecção passiva, que é o quê? Nós fazemos vídeos, nós fazemos stories, nós fazemos publicações, nós colocamos anúncios para rodar, anúncios que irão captar pessoas interessadas em marketing digital. Ou seja, o perfil da pessoa que chega até nós é uma pessoa que ela já identificou que ela tem um problema, ela já percebeu que de fato ela precisa do marketing digital. Ou seja, quando ela cai para o nosso comercial, isso se torna muito mais fácil. Porque ela vai chegar aqui e ela fala, olha, tem várias empresas que já estão vendendo, empresas do meu nicho de mercado estão conseguindo obter vários resultados e eu preciso do marketing digital para poder, o que vocês podem me oferecer? Aí a gente entra com o remédio, porque ela já veio com a doença, ela já veio com a dor. E aí a gente entra com o remédio. Viu? Nós temos um trabalho que a gente faz de gestão de Google Ads juntamente com gestão de marketing digital, que a gente faz um trabalho de inbound marketing que vai atender essa demanda sua, essa necessidade, essa dor, e você vai ter isso, você vai ter aquilo, a gente promete isso para você, a gente vai te entregar isso. Então a gente fala para a pessoa fala, poxa, é disso que eu preciso. Ou seja, ela chegou com a dor, como se fosse ir no médico mesmo. Ela chegou com a dor, ela chegou com a necessidade e a gente vai lá e apresenta um remédio para ela. E aí a assertividade se torna muito maior. E então, o que eu quero deixar para vocês de ensinamento, né, nessa questão das vendas? Se você quer começar a vender mais, comece a praticar o marketing. O marketing na sua agência, um marketing de urgência que seja. Disponibilize um valor de investimento, não precisa ser muita coisa, mas disponibilize um valor de investimento ali para a gestão de redes sociais da sua própria agência, disponibilize um valor para o Google Ads. Pessoal, para passar também um ensinamento assim bem prático para vocês, assim bem direto, para vocês não ficarem tanto batendo cabeça, hoje o Google Ads tem gerado um resultado muito grande para as agências. Ou seja, as agências de marketing digital que têm colocado os seus anúncios no Google têm obtido resultados mais satisfatórios. As redes sociais, elas entram com um objetivo mais de despertar o interesse nas pessoas. Ou seja, às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem um problema. E aí você vai lá e desperta o interesse e talvez acende aquela luzinha na cabeça dela e fala, opa, eu acho que eu preciso contratar uma agência de marketing. Aí sim, o processo de conversão acontece, né? A pessoa vai lá, deixa o contato dela lá nas redes sociais e você acaba entrando em contato.
Mas grande parte das vezes, as pessoas também já estão com a dor, ela já descobriu que elas precisam de marketing digital. E a partir desse momento que elas já sabem dessa dor, dessa necessidade, aí você entra com o Google Ads, elas pesquisam lá agência de marketing digital na cidade X. Aparece o seu anúncio, a pessoa é direcionada para a sua página e ela vai lá, deixa o pedido dela de orçamento, algo relacionado a isso. E dessa forma se torna muito mais assertivo, muito mais direcionado e o seu comercial não vai ficar batendo cabeça ou até mesmo você não vai ficar batendo tanto cabeça. Então, um ensinamento chave para vocês já praticarem é disponibilize um budget, uma verba para vocês investirem no marketing da agência de vocês. Não faz sentido uma agência de marketing não fazer marketing. Então, vocês têm que fazer um marketing mais estruturado de vocês. E assim, não precisa ser um caminhão de dinheiro. Eu comecei com muito pouco quando eu iniciei na agência. Então eu comecei com um valorzinho lá mínimo dentro da gestão de redes sociais, dentro dos posts que eu impulsionava dentro das redes sociais. Comecei com um valor pequeno também nas palavras-chave. Então as palavras-chave do Google vai mudar também de região para região, vai mudar de localidade para localidade, algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, palavras, às vezes por ser leilão, às vezes vai estar mais inflacionada, vai ser um pouco mais cara. Aí você procura palavras-chave de cauda longa, né, que são palavras-chave maiores, que você vai pagar um valor um pouquinho menor, mas pelo menos você irá aparecer e as pessoas irão clicar. Lembre-se sempre, pessoal, uma coisa que eu digo para os meus clientes, né? Antigamente era assim, quem não é visto não é lembrado. Hoje é, quem não é visto não é clicado. Basicamente a mesma coisa do que era antigamente. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre essa parte comercial. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou estar aqui esclarecendo para vocês aqui no chatzinho abaixo, tá? E continuando, pessoal, tem uma questão também que é bastante importante. Deixa eu só puxar aqui que o computador tinha apagado. Uma coisa bastante importante também, no segundo passo, o primeiro é você deixar as suas vendas muito bem estruturadas. Tá? O segundo passo são os processos. O que são os processos? Os processos são a parte interna da sua agência. Tá? Como que você vai alinhar esses processos? Bom, se você está sozinho hoje, primeira coisa, você tem que pensar em como você vai colocar os seus jobs, as suas entregas, os seus prazos. Isso tem que estar muito bem organizado dentro da sua agência. Aí você vai falar assim, William, mas eu sou sozinho, eu lembro de tudo. Você lembra agora. Mas se você não começar a praticar agora, enquanto você é sozinho, quando você tiver 2, 3, 5 pessoas, vai ser mais difícil para vocês conseguirem aplicar isso daí. E a falta de entendimento também que você vai ter vai ser muito maior. Então compensa hoje, se você está começando a estruturar a sua agência ou você já tem a sua agência e quer estruturar ela de maneira positiva, de maneira mais estratégica, comece a desenhar os seus processos, comece a utilizar ferramentas de gestão de processos. E uma dica que eu quero dar bem simples para vocês, talvez vocês hoje não tenham, mas é você ter um Trello. Trello, uma ferramenta gratuita que você pode estar utilizando, né? Eu, no início da agência, eu utilizei, até quando eu tinha mais ou menos 5 colaboradores, o Trello funcionou muito bem para mim. Eu criei um fluxo de trabalho, na qual eu tinha lá todos os trabalhos nas colunas, e eu olhava aquilo lá, eu tinha uma visão mais ampla, mais macro, do que cada colaborador estava fazendo. Então eu olhava na pauta da redação, eu via lá que a redação estava fazendo os posts das empresas X, ou estava fazendo blog post de tal empresa. Eu olhava na pauta da criação, eu via lá que tinha um designer que estava fazendo as artes X e o outro designer estava fazendo as artes Y, por exemplo. E aí eu olhava, por exemplo, o que estava ali no meu backlog, que é o que? Os jobs que estão parados, e eu olhava os prazos que eu tinha de entrega. Então, a partir desse momento que eu tinha tudo isso, uma visão macro do negócio, eu conseguia gerir, eu conseguia coordenar o meu time de maneira mais assertiva e assim não atrasando as entregas e assim conseguindo de fato ter uma performance melhor juntamente com o meu time. Mas aí você fala, tá, William, mas como eu posso fazer tudo isso? Primeira coisa, primeira dica que eu vou passar para vocês, uma dica prática, é vocês listarem os serviços que vocês têm.
Então, se você tem um serviço de gestão de marketing digital, gestão de redes sociais, vamos dar um exemplo mais simples. Tenho gestão de redes sociais. Qual é o caminho que você faz das redes sociais? Traça esse caminho, deixa isso claro para você e para as pessoas que trabalham com você. Por exemplo, o cliente entrou. Depois que o cliente entrou, ele é feito o quê? É feito o planejamento. Depois do planejamento do cliente é enviado para o cliente para aprovação. O cliente aprovou, vai para a redação. Saiu da redação, vai para a criação, saiu da criação, vai para o atendimento, saiu do atendimento, vai para o tráfego. Qual que é o caminho? Então você pega o escopo de serviços que vocês têm, tem gestão de redes sociais, gestão de Google Ads, desenvolvimento de site, gestão de inbound marketing, gestão do que for que você tem ali, criação, direção de arte, né? Aqui no Paraná a gente chama direção de arte a parte de logo, folder, fly, entre outras coisas. Então, tudo que tem, qual que é o processo, qual que é o caminho, desenha esse caminho e deixa tudo isso muito claro. Ou seja, quando for entrar um colaborador para trabalhar com vocês, você vai pegar aquele fluxo, né? Aquele processo e vai mandar para esse colaborador. Colaborador, dá uma olhada. É isso daqui que é o caminho que é feito. O seu trabalho é esse, depois que você termina isso, você entrega isso. E isso se torna muito mais simples, muito mais fácil entendimento e o seu time fica todo alinhado no mesmo processo. Conforme a sua empresa vai crescendo, a sua agência vai tomando um corpo, né, são necessárias mudanças. Né? Isso é como se fosse um organismo vivo. Por quê? Daqui a pouco você vê que o processo que fazia anteriormente não dá mais certo. Você vai ter que mudar a sequência, implementar uma outra coisa. Daqui a pouco você fala, opa, aqui vai ter que ter uma ligação também, vai ter que ligar para o cliente. Você vai implantar a ligação para o cliente. O time vai crescendo, vai entrando mais pessoas dentro desse processo. Por quê? Antigamente, quando eu tinha agência com 3 colaboradores, 4 colaboradores, um processo de gestão de redes sociais era feito por 2 ou 3 pessoas. Era a mesma pessoa que fazia o planejamento, era a pessoa que escrevia, era o redator. E automaticamente também o cara da criação. E quem mandava era o redator também, que mandava para o cliente para aprovação e fazia os agendamentos. E quem impulsionava também era, por exemplo, eu na época que cuidava da parte de tráfego. Então, era 3 pessoas no processo de gestão de redes sociais. Hoje, aqui na agência, nós temos 6 pessoas no processo de redes sociais. Então, dobrou. Se dobrou, eu tenho que mudar também o meu processo para que ele fique de forma correta, de forma mais assertiva e que isso flua bem mais naturalmente, né? E também, pessoal, quando a gente fala de questão de estruturação, vocês utilizarem uma ferramenta, o Trello hoje é uma ferramenta gratuita que vai te ajudar bastante. Hoje nós utilizamos uma outra ferramenta, eu já utilizei o Hanhunt, que acabou não dando certo aqui na agência. Eu utilizei uma ferramenta que eu não me recordo agora o nome, mas é uma ferramenta americana, também não funcionou tão legal. Hoje nós utilizamos a Umense, que é uma ferramenta bem bacana também, que tem nos atendido legal aqui dentro da agência. Ela não tem o timesheet, né, que é uma coisa que eu sempre busquei, mas não tem nessa ferramenta da Umense, mas eu acredito que para as próximas atualizações eles irão implementar. Que o timesheet é aquele tempo que cada colaborador fica naquela determinada tarefa. Então isso nos ajuda também, quando a agência está maior, nos ajuda a precificar. Por exemplo, o nosso designer demora 15 minutos para fazer uma arte de redes sociais. Quanto que é os minutos desse designer que eu tenho, né? Quanto que eu estou desembolsando de dinheiro para cada arte dessa que está sendo desenvolvida. Então isso daí, com o timesheet, a gente consegue ter essa ideia. Mas como a gente já tem uma bagagem grande, já um tempo de caminhada, isso se torna muito mais simples, porque eu já tenho mais ou menos o tempo que cada colaborador gasta para executar as suas tarefas. Então a gente precifica o custo em cima disso daí, tá? E por último, né, em terceiro passo, são as pessoas. Bom, pessoal, se vocês querem crescer de forma estruturada, de forma saudável, vocês têm que ter boas pessoas do seu lado. Bons profissionais, bons colaboradores, pessoas que pensam junto com você, pessoas que pensam em crescer assim como você pensa também. Porque senão,
você acaba tendo um time de medíocres, um time de pessoas que não tem vontade de evoluir, não tem vontade de crescer, que ao invés de te ajudar e te empurrar para cima, vai te puxar para baixo. E isso acontece constantemente. Eu já tive colaboradores que infelizmente não agregaram valor nenhum para dentro da agência. Já tive colaboradores que, ao invés de ajudar a agência, acabaram prejudicando a agência. E isso, gente, dentro da jornada empreendedora de vocês, se vocês pensam, né, em montar agência, em estruturar e ter um time, isso vocês vão passar constantemente. Esses tipos de problema com pessoas sempre vai ter, porque nem sempre você vai contratar uma pessoa certa, uma pessoa que fala assim, poxa, eu tenho a mesma visão de dono, né? Esse é o grande problema. A gente às vezes contrata funcionários com visão de funcionários, e aí ele vai ser funcionário para o resto da vida e vai acabar não agregando tanto valor para o crescimento da sua agência e o pior, né, pode te causar alguns problemas, alguns transtornos, tá? E dentro disso, hoje existem várias modalidades. Existe a modalidade CLT, existe a modalidade PJ, existe as modalidades de parcerias, né, que você faz aí trocas de serviços, de parcerias, né? E uma coisa que eu digo, pessoal, não tem uma receita do bolo para isso também. Vocês têm que praticar, vocês têm que entender. Hoje, aqui na agência, vou dizer assim, 98% são CLTs. Então, as pessoas que trabalham aqui comigo, todas elas são registradas. Eu tenho 2 colaboradores, que é um designer e um redator, uma redatora, que são PJs, né? Vamos dizer assim, que fazem trabalhos pra gente, não é da cidade, são de outras localidades e que fazem trabalhos aqui pra agência de forma PJ, tá? Então, dá certo? Dá também. Só que no PJ existem algumas diferenças. Tem agências e tem pessoas que querem fazer a prática de PJ como se fosse um CLT, ou seja, você contrata a pessoa PJ, mas traz aqui para dentro da agência para a pessoa trabalhar, cumprir carga horária dentro da sua agência, ou seja, ela não está sendo um PJ, ela está sendo um CLT disfarçado de PJ. E você tem que ter consciência que lá na frente você pode ter problemas com isso. Ou seja, a pessoa ela pode te acionar em algum momento na justiça falando que ela teve uma jornada de trabalho CLT e você acabou pagando ela de forma PJ, na qual ela não tem alguns benefícios que o CLT tem. Então, dentro disso, pessoal, tem que tomar um cuidado muito grande. Trabalhar também com a modalidade de parceria, isso é interessante, porque às vezes você é uma agência, mas você não faz desenvolvimento de site. E aí você faz uma parceria com uma agência que só faz desenvolvimento de site. E aí você terceiriza esse trabalho para essa agência vai cobrar um valor X, você coloca a sua margem de lucro em cima e coloca, lógico, descontando impostos, descontando algumas questões que podem ser, sejam embutidas no meio desse produto, né, no meio desse serviço, e você consegue vender e escalar o seu negócio com outros parceiros lhe ajudando, lhe auxiliando dentro desse processo. Então, isso é uma modalidade também que é praticada. Confesso que eu tenho algumas coisas dentro da agência aqui que eu penso em trabalhar nessa modalidade. Né? Hoje, todos os nossos trabalhos são internalizados, né? Nós fazemos aqui dentro, mas tem algumas coisas que a gente quer para o futuro ali parar de trabalhar e colocar para outras empresas desenvolverem e a gente entregar isso até mesmo para enxugar time, né? Enxugar número de pessoas dentro da agência e a gente focar no que nós somos bons de verdade, né? Então são estratégias que a gente vai mudando no decorrer aí do dia, tá bom? Bom, pessoal, e algumas dores, né, que eu cito sempre, né, dores que às vezes a gente quanto dono de agência tem, não entregar as coisas no prazo, tá? Então, o que acontece? Isso é uma dor de qualquer agência. A agência tem como rótulo enrolada. Gente, eu, enquanto profissional de marketing, sou muito chato com prazos. Então, se eu marco com o cliente, eu vou te entregar tal dia, pode ficar tranquilo que eu vou entregar tal dia. Eu me mato, eu me viro nos 30, eu trabalho de madrugada, eu trabalho à noite, eu faço o que for, mas eu entrego para aquele determinado cliente no dia. Eu não gosto de enrolar cliente, eu não gosto de deixar cliente esperando,
tá? Então, a não ser que o cliente tenha que me mandar algo, que aí é da responsabilidade do cliente, que acaba não sendo problema meu, vamos dizer assim, porque o cliente que segurou aquilo aí acabou atrasando o projeto. Mas quando eu combino uma entrega, eu cumpro. E grande parte das agências tem esse problema com cumprir. Vai pegando aquele monte de coisa e não consegue cumprir. E o porquê que isso acontece? Porque não tem muito bem os processos estabelecidos, não utiliza de repente uma ferramenta de gestão de projetos na qual você vai estipular um prazo de entrega, um gargalo se caso der algum problema, às vezes um colaborador fica doente, acontece alguma coisa, e não estabelece aquele gargalo, aquele prazozinho, né, antes de entregar para o cliente, e aí acaba de fato tendo problema na entrega. Então isso, você que está começando a sua agência agora ou já está com a sua agência, se preocupe muito com a entrega, porque isso vai ajudar o seu cliente a te indicar para outros, o seu cliente vai ver o comprometimento que você tem com ele e com isso vai ajudar a sua agência a crescer, a você tomar corpo aí e decolar os seus negócios, tá? Uma outra coisa, né, também que eu listo como dor é não ter braço de entrega, né? Então isso também a gente linka com aquela questão que eu disse para vocês de fazer parcerias. Então, se você é um designer, você não tem expertise no desenvolvimento de site, cara, faz um braço estratégico com uma empresa que desenvolve site ou com um profissional freelancer que desenvolve site, começa a pedir para aquela pessoa desenvolver site para você, paga para ela o que ela está cobrando, coloca sua margem de contribuição ali, sua margem de lucro e pega e agrega esse serviço para o seu negócio. E aí você consegue ter um braço, né, de entrega de serviço maior, você consegue fazer mais coisas. Um outro ponto também, né, é não ter essa condição também de agregar, né? Então, fazendo essa parceria, você consegue agregar mais serviços para o seu escopo de serviços e você consegue ter uma entrega maior de qualidade. Um exemplo que eu quero deixar para vocês foi aquele que eu usei no primeiro vídeo, né? Que eu não fazia no início branding, né, logo, papelaria, e aí eu peguei um parceiro estratégico na qual ele cobrava um valor, eu colocava a minha margem ali de contribuição, a minha margem de lucro ali dentro, e aí eu vendia para o cliente lá na ponta. Eu fazia todo o processo de briefing, eu fazia o processo de atendimento com o cliente, de apresentação, de entrega, porém eu tinha uma outra pessoa, um terceiro que fazia aquele desenvolvimento para mim, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me perguntar aqui embaixo, eu vou estar aqui disposto a estar respondendo todas elas. Eu espero que este segundo vídeo tenha sido esclarecedor e que vocês possam aí pegar esses ensinamentos, já colocar no negócio de vocês e de fato fazer o negócio de vocês tomar corpo, crescer, porque o nosso objetivo é ajudar vocês a estruturarem e vocês terem aí uma escalabilidade e uma agência lucrativa. Bom, eu espero vocês no terceiro vídeo. O terceiro vídeo vai ser super bacana também, onde eu vou falar sobre entregas de resultado. Beleza, pessoal? Um forte abraço e vejo vocês no terceiro vídeo. Até mais, tchau, tchau!